Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês que nós vamos reagir junto com o programa Galvão e Bem Amigos aí com Vanderlei Luxemburgo e companhia. Rasgaram elogios e se renderam aí ao Flamengo de Felipe Luiz após mais uma goleada, e falou também da Copa do Brasil e Libertadores. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Link na descrição desse vídeo do programa aqui, Galvão e Amigos da Band. Lembrar que agora, já nós vamos colocar aqui, nós tivemos sorteio dos emparceramentos da Libertadores, tivemos sorteio dos emparceramentos da Sul-Americana, ou vai sair. O que eu quero dizer é o seguinte: a Copa do Brasil, os jogos de ida, serão no dia 30 de julho. 30 de julho. Hoje é dia 2 de junho. Olha quanto tempo tem. E os jogos de volta no dia 6 de agosto. A Libertadores, jogos de ida, 13 de agosto e volta dia 20 de agosto. Olha como é para lá. Ah, mas se não está nisso, não está naquilo. Porque o Mundial começa no dia 14 de junho e vai até o dia 13 de julho. Então tem uma rodada, meia rodada de Campeonato Brasileiro, agora no dia 12 de junho, depois para tudo, do dia 12 de junho até o dia 14 de julho. Mais de um mês em que os clubes terão o tempo de treinar. Então é tempo mais do suficiente para que o Neymar diga: eu vou ficar. Eu vou ficar e vou responder todos esses caras que estão falando. É isso aí, pegar essa pesquisa. Eu vou ficar e vou fazer. Eu vou ficar e vou me preparar. Eu vou ficar e vou jogar. Eu vou cumprir a minha parte. E aí a gente vai analisar a classificação do Campeonato Brasileiro. Aí quando a gente fala, novo líder, uma semana no Palmeiras, outra semana no Flamengo, uma semana no Palmeiras, outra semana no Flamengo, mas o Cabuloso já colou lá. E o Bragantino já colou de novo. Veja a classificação, o Flamengo tem 24 pontos, uma goleada inesperada até no Fortaleza, pela força que tem o Fortaleza no futebol hoje. Não pela capacidade do Flamengo, mas pela capacidade do Flamengo. O Cruzeiro tem 23, o Bragantino 23, o Palmeiras estava 3 pontos na frente, 4 pontos na frente. Há 2 rodadas. Estava 4 pontos na frente. São 2 jogos. Do segundo colocado. É que ele perdeu 2 jogos seguidos. 6 pontos em 2 jogos e ele não fez nenhum ponto. Então o Flamengo abriu essa vantagem, o Cruzeiro chegou. Olha o Cruzeiro aí! Bragantino, Palmeiras, Fluminense, Bahia, pela primeira vez, meu Deus, o Rogério Ceni conseguiu ganhar de um ex-clube. Verdade. Do São Paulo, foi a primeira, ele devia estar com esse bumbo na cabeça também. Campanha espetacular do Mirassol, 17, o Atlético Mineiro 17, Botafogo 15, Ceará 15, vira a página para nós? Virando a página, o Corinthians 15, Grêmio 15, todos, o Grêmio já se recuperando, estava na zona... Próximo jogo, viu? Grêmio e Corinthians lá Grêmio e Corinthians, próximo jogo. Ainda no dia 12, né? Semana que vem. Dia 12. Fortaleza e Corinthians, só depois do Mundial de Fortaleza futebol. e Corinthians, né? Fortaleza e Corinthians. Agora é Fortaleza né? e Santos. Essa quarta-feira. Não, quarta é Botafogo e Ceará. Botafogo e Ceará. Jogo único. Só tem esse jogo e depois são 6 jogos no dia 12, porque os 4 que estão no Mundial não vão jogar. Grêmio e Corinthians o jogo. Grêmio e Corinthians Fortaleza e Santos. Bragantino e Bahia. Vitória e Cruzeiro. São Paulo e Vasco. Atlético Mineiro e Inter. Esses. Porque os outros estão Os outros 4 estão no Mundial. Esses só estão fora da rodada. Mundial. A zona do rebaixamento Internacional e o Vasco liberando a zona do rebaixamento junto com o Vitória. Fortaleza, Santos, Juventude e Sport nesse momento ali rebaixado, mas tem muito campeonato pela frente. A gente separou hoje, então, pelos personagens. O primeiro personagem, pela importância que ele tem na história do futebol brasileiro, na história de tudo. Aí tem 3 caras aí, ó, personagens. Arrascaeta,
e tome gol. E fazendo mais gol e artilheiro do campeonato. É um meio artilheiro agora com 9 gols. O Caio Jorge já colou nele. Esse jogador me impressiona, cara. 23 anos de idade. Já está com 8 gols ali. E a despedida do Estevão. Então vamos começar com o clube. E quando eu disse aqui, a produção me derrubou, porque falou que o maior público, falou que o público, beirando os 60 era o maior público, na goleada do Flamengo o público foi de 65 mil pessoas. Sim. No Mineirão não chegou a 60, tá corrigido? Mineirão não chegou a 60. A produção apitou errado aqui no meu ouvido. Era esperado uma goleada dessa em cima do Fortaleza? Não. Não, o Fortaleza. Mas foi acontecendo que aí não tem jeito. Aí você vê que os caras começam também meio que ficar meio molinho, né? Tipo, o pessoal do Fortaleza tá Eu esperava ser goleada na Libertadores contra o Tátira e passou um sufoco danado, não é? É isso que eu quero dizer. Engraçado, né? Como sofreu para ganhar o jogo contra um time que não fez nenhum ponto no grupo, o Tátira, 0. Mas resolveu jogar tudo contra o Flamengo, deu a alma e tal, e a bola não entrava, virou um sufoco para sair de 1 a 0. Será que não é uma angústia do Flamengo de ter obrigação de ganhar o jogo, de querer uma goleada para passar no saldo de gols, para ir para o primeiro lugar, para não ter que agora, que vai jogar com... Olha o que o sorteio fez. Você viu? Inter e Flamengo. Olha só o gigantismo desse confronto nas oitavas de final de Libertadores, isso, né? É. Decidiram em Porto Alegre. Tem Copa do Brasil. A decisão em Porto Alegre, porque o Flamengo ficou em segundo, né? A decisão ainda é em Porto Alegre, a favor do Inter, que o Inter foi primeiro. E veja o sorteio, o Internacional pegou o Flamengo na Libertadores e o Fluminense na Copa do Brasil, só encrenca, mas decide em casa. Decide em casa. Não, o Inter decide em casa. O Flamengo decide em casa. Não, o Inter. Mas com o Fluminense decide fora. Sim, o Inter com o Flamengo decide em casa. Na Copa do Brasil é tudo sorteio. É que o Inter foi primeiro no grupo dele, o Flamengo foi segundo no grupo dele, depois decide em casa. Mas o Flamengo, a hora que precisa, o time aparece. Não, demais. E faz o seu trabalho de casa. Seria o grande favorito hoje? Um dos, né? Eu acho igual. Eu acho que tá. Nesse momento, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, tá tudo igual. Tem o Bragantino lá que a gente não pode esquecer, hein? O trabalho do Fernando Seabra, que é um ótimo treinador. O campeonato vem nos trazendo essas coisas, né? Porque a gente falava no início era internacional, tinha São Paulo, Flamengo e Palmeiras estavam na conta de todo mundo. Agora aparece o Cruzeiro, agora aparece o Bragantino e vai mudando, porque é um campeonato. Claro. Eu vou dizer, não existe nenhum outro campeonato do mundo, por mais que tenha as estrelas, o dinheiro, que tenha isso, ou que tenha aquilo, mais um gol da Arrascaeta ali. Não existe um campeonato de primeiro nível no futebol mundial, os times que podem ser campeões. Não tem. Isso não existe. A Inglaterra, hoje com a Premier League, acabou aparecendo um pouquinho mais, né? Não. A França PSG sobra, na Espanha, Barcelona, Real Madrid, de vez em quando, Atlético de Madrid, ou de vez em quando vem um outro time. São 12 clubes grandes. Como é que é? São 12 clubes grandes, maiores, né? Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo, São Paulo, Corinthians, Santos e Palmeiras, Atlético e Cruzeiro e Grêmio e Inter. E os outros 8 que ficam são centenários, clubes fortes já ganharam o Campeonato Brasileiro. É um negócio de doido, cara. Mas você vai ver a classificação, o Campeonato Brasileiro é um negócio de doido. A posição do Ceará, a posição do Bahia. Não, cara, é um negócio de doido, cara. Não tem jeito, não tem time fácil, cara. E eu acho o seguinte, eu vendo aqui, né, esse ano aí, cara, veio que vai cair time grande aí. Eu acho que vai cair time grande. Agora, quando falamos em números, lembra que o Neymar, que ele mesmo, o Neymar tem que mudar, aí você olha os números do artilheiro do Brasileirão. É um meia. É o meia que chega. Chega, que pisa na área, que faz o gol. Mas em 9, são 11 jogos, né? Em 11 jogos, ele tem 9 gols e 4 assistências. Um jogador que joga do meio campo para frente. Do Neymar é do ano inteiro. Isso aí é só no Brasileiro. Só no Campeonato Brasileiro. Então, digamos o seguinte, vem aí o Mundial, o tal do Mundial de Clubes, coloca o caminho do Flamengo, já que nós estamos Flamengo, escolhendo um para colocar o caminho no Mundial de Clubes
porque é uma homenagem pela liderança no momento em que o campeonato vai parar, para que agora vamos assumir o compromisso aqui. Se o Cruzeiro for o líder, a gente tem que buscar o caminho do Cruzeiro pela frente. Não está no Mundial de Clubes. Sim. No Mundial de Clubes são Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, que são os 4 clubes brasileiros. Então, no dia 16 de junho, Flamengo e Esperance. Da Tunísia, segunda-feira. Da Tunísia. Eu sou Flamengo. Uma segunda-feira. Sobrando assim, ó. Alguém acha que vai ser dureza? Não. Mas acho que tem que ficar esperto. Aí, eu estou muito curioso de saber o que vai acontecer no jogo do meio ali. Porque depois o Los Angeles com o Flamengo no dia 24 de junho. O Los Angeles classificou agora. Acabou de classificar ganhando do América, que ele estava... América do Jardine. Do Jardine, a gente estava até torcendo, eu pelo menos estava torcendo pro Jardine. Vocês acreditam, como eu, alguém discorda, de que o primeiro lugar desse grupo deve se decidir no dia 20 de junho do Flamengo e Chelsea? É, por aí. Tudo indica. E é para dizer, sempre que se joga contra um grande time da Premier League, você tem que jogar fechado, jogar por uma bola só. O Flamengo vai jogar por uma bola só ou vai jogar para cima e vão ganhar? O Flamengo chega no auge do ano, jogadores em plena forma, e o Chelsea em final de temporada. Eu acho que é uma vantagem. O Chelsea jogou até a final da Conference League, foi campeão da Conference League, o Chelsea. Então ele teve um desgaste da Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa. E foi campeão da Conference League. Foi campeão da Conference League. É bom explicar, a Conference League seria... É porque não tem mais aqui. Seria a Recopa antiga. Porque antigamente era Copa dos Campeões, Copa UEFA e Recopa, né? Não, mas eu digo uma comparação com o futebol sul-americano, a Champions League seria a nossa Libertadores. A Sul-Americana é a UEFA. A Copa UEFA é a Sul-Americana. E essa que o Chelsea ganhou não tem mais aqui a terceira, digamos assim, a terceira divisão. Comebol, Copa Comebol, não é? Não sei isso aí? Da Comebol. Vanderlei, Ricardo, o que vocês acham? Dá para o Flamengo sair primeiro desse grupo? Não sei. Eu acho que o Flamengo tem que aproveitar isso que Casa falou. O Chelsea chega cansado, sim. Final de temporada, os caras chegam mortos. E não vem dizer, o Chelsea vai ser campeão. Não vai não. Eles vão lá, se ganhar ok, se perder, vão para casa. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ser primeiro desse grupo. Tem tudo. Tem um grande elenco. Essa Copa do Mundo, Ricardo, tem uma característica, né? Do jeito que está sendo feito, como está chamando ganhadores de anos anteriores. Por exemplo, não estarão na Copa do Mundo agora, lá. Campeão inglês, não está. Campeão espanhol, que é o Barcelona, não está. Está fora. Campeão italiano, que é o Napoli, não está. Porque são campeões anteriores. Com o tempo, a gente vai ter gente mais fortalecida. Vai ter um Real Madrid, que acaba de perder um técnico, time fortíssimo, né? Mas não é o melhor Real. Vai chegar um técnico novo, vai ter uma coisa. Então, eu acho assim, a gente tem que esperar começar, que de repente ver, né? As chances dos brasileiros crescem. Não vejo o bicho papão. Tem o PSG que acabou de ganhar. Vai chegar lá de que jeito? E a Inter? A Inter vai chegar lá morta porque tomou de 5? Ou o PSG é favoritaço porque acabou de ganhar? Porque não tem lá, não tem o Barcelona, não tem o Liverpool, não tem os campeões. Então, assim, vamos esperar. O PSG jogou todas as forças que ele tinha para esse final de temporada. Vai chegar lá. Final desse jogo. Já Botafogo também. E a ironia do destino é o seguinte, né? A gente estava aqui na semana passada falando de um Internacional que comemorava a primeira colocação, porque quando vence o Bahia tem aquela coisa, não só se classificou, mas se classificou em primeiro. Aí um pouquinho mais tarde vem o Flamengo se classifica em segundo e aí no sorteio só encontra o Flamengo nas oitavas de final. A ironia do destino para o Colorado, é claro que o rubro-negro também não gostaria de pegar o Internacional. Daqui a pouco a gente já vai colocar aí na tela para vocês como é que vai ficar os confrontos e também o chaveamento, os lados. Fala, Marrinha, tudo bem? Gostou? Tudo bem. Gostei. Tudo bem, Marcela, Jean, Calçade, fãs de esportes. Mas sabe que assim, eu me peguei hoje, durante várias vezes no dia, até vendo as notícias, vendo o futebol brasileiro, eu me peguei mais pessimista com algumas coisas. Por quê? Porque, de fato, o futebol brasileiro não encantou na Libertadores. O Palmeiras tem 100% de aproveitamento, acho que o Palmeiras é diferente mesmo. Boa, mas, veja, a gente está vendo a dificuldade que o São Paulo tem para desempenhar um bom futebol. O São Paulo fez a segunda melhor campanha.
E o futebol brasileiro, você esperava mais do Flamengo. O Flamengo que jogou ontem, o Flamengo que joga repetidas vezes no Campeonato Brasileiro, não foi o Flamengo da Libertadores. Então, assim, eu tenho muitas dúvidas quando eu tento fazer a projeção. Porque lá na frente, bom, vai ter um Mundial de Clubes daqui a pouco, vai ter uma janela, os clubes vão mudar muito, vai ter as mudanças malucas do futebol, e não é só do futebol brasileiro, né? Estava vendo ontem à tarde, o Eduardo Domingues, técnico do Estudiantes, sai do jogo bravo, falando que preciso rever a minha situação. E aí tem um rolo que o Verón contratou uma diretora brasileira e eles não estão gostando. Sim, o futebol é tão maluco, daqui até agosto pode ter tanta coisa. Assim, todo dia vai ter alguma coisa assim com os clubes. Mas eu acho que para quem não é nem Inter nem Flamengo, para quem eu acho que mais eles, eu acho que foi no mínimo engraçado. Porque assim, opa, vai ter uma coisa boa aí. Vou ficar daqui observando o que vem pela frente. Então é bom. Para os colorados, para o rubro-negros, ficou aquela coisa, né? Mas será que poderia ter sido diferente? Será que eu não precisava pegar o Flamengo ou eu não precisava pegar o Internacional? Mostrou, claro que tem, mas está lá e não tem o que fazer. Será esse o confronto, pelo menos do lado direito, ali embaixo. Você sabe que eu discordo um pouco dessa visão de que Flamengo e Inter se deram mal? E eu vou explicar por quê. Boa noite, Marcela. Boa noite para todo mundo. Eu vou explicar por quê. Eu acho que, assim, quem é candidato a título, quem pretende ser campeão, ele, obviamente, tem que olhar para o sorteio não só para quem ele vai pegar nas oitavas de final. Sim. Acho que, sobretudo no caso do Flamengo, era muito difícil pegar um time fraco nas oitavas de final, porque o Flamengo ficou na segunda colocação. E o mesmo vale para o Botafogo, o mesmo vale para o Fortaleza, que nesse aspecto se deu muito bem no sorteio. Para quem ficou em segundo, o Fortaleza teve um sorteio maravilhoso. Agora, o que eu quero dizer... É claro que o sorteio, assim, olhando para os brasileiros, quem pega o confronto mais duro nas oitavas de final, e eu não vou nem ficar no muro, eu acho que é o Internacional quem pega o confronto mais duro, mas o Flamengo vem logo a seguir. Quer dizer, é claro que esse é o confronto mais difícil, olhando para os brasileiros presentes nas oitavas de final. Porém, quem passar desse duelo... tem um caminho, como dizia o Calçade, bastante generoso para chegar na decisão da Libertadores. Então, essa avaliação que sempre é feita a respeito dos confrontos nas oitavas de final, eu acho que ela é, assim... Claro que para quem não é candidato a título, o legal é, eu quero pegar um time fraco nas oitavas e tá ótimo, porque se eu chegar nas quartas eu terei cumprido o meu objetivo, eu cheguei onde eu nem sonhava chegar, onde eu almejava chegar no máximo. Agora, para quem é candidato ao título, às vezes é melhor você ter um confronto mais duro nas oitavas e depois ter uma avenida até a decisão. Claro, é preciso lembrar, eu não estou dizendo que o Estudiantes, eventual adversário de Inter e Flamengo, é fraco, né, nas quartas de final, e que o Racing é fraco. Não são times fracos, porém, olhando para um outro lado, onde você pode ter quartas de final, que você tem São Paulo e Botafogo, River Plate e Palmeiras, eu acho que é um caminho mais generoso para essas duas equipes. Então, no fim das contas, na minha visão, não é nem Inter e muito menos o Flamengo, porque o Flamengo estava em segundo, que podem reclamar do sorteio. Eu acho que quem pode reclamar mais do sorteio, dizer, não tive sorte, mais uma vez, é o Botafogo, que enfrenta um adversário que dá para perder, não é o normal perder, mas dá para perder nas oitavas de final, e o São Paulo também, porque o São Paulo pega o Atlético Nacional. E aí, assim, esses dois times, eles são favoritos nas oitavas de final, mas também, cara... Assim, eles passam das oitavas de final e aí eles têm só pedreira para chegar à decisão. Deixa eu colocar, então, na tela como ficaram os confrontos de oitavas de final de Conmebol Libertadores. Então, temos Atlético Nacional e São Paulo, Botafogo e LDU, Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras. Aí é de um lado, tá, da chave. Daqui a pouco a gente mostra com a chave também. Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo e Internacional. Bom, pensando assim... Calçade, se por acaso o Flamengo ou o Internacional passa, ou o Flamengo ou o Inter, aí já chega
pelo menos numa semifinal? Você acha que já chega numa semifinal, já garante ali? Vai, assim, a possibilidade, a gente está vendo na tela, né? Você tem ali, pode dar um Botafogo e São Paulo, mas pode não dar também, pode dar a LDU e o Atlético Nacional. O Atlético Nacional ganhou as 13 em casa e fora foi mal. Não fez nenhum ponto. Né? O São Paulo, fora, ganhou 3. No Morumbi, teve 2 empates e uma vitória. Então, o que classificou o São Paulo foram os jogos fora de casa. E por que isso é importante? Porque agora é um mata-mata. Você tem que trazer para casa o resultado agradável para ter jogo. Se você conquistar fora um resultado horroroso, você tá danado. Sim. E tem também o campeão da sorte, né? O sortudo da Libertadores até agora, que é o Fortaleza. Porque o Fortaleza estava no pote 2, ele poderia pegar um Palmeiras, ele poderia pegar o São Paulo, ele poderia pegar o River Plate, e ele pegou o Vélez. Sim. E se classificou perdendo o jogo, com uma pontuação baixa. Né? Então, o Fortaleza, não é que o Vélez é uma moleza. Para o futebol que o Fortaleza joga hoje, todo mundo é gigante. O Fortaleza está jogando nada. Porém, a gente está falando em agosto. Na segunda semana de agosto. E com uma parada, mega parada. Agora, tem 10 dias de data FIFA e tem também uma mega parada para o Mundial de Clubes. Então, o que vai acontecer no mês de agosto é muito difícil. Foi muito questionada, no Brasileiro vem de vitória contra o Palmeiras fora, recebe o Fortaleza 5-0 e ali Red Bull Bragantino e Cruzeiro e Red Bull Bragantino próximos do Flamengo. Começando com a liderança do Rubro Negro. A exibição do Flamengo no Maracanã contra o Fortaleza foi uma das melhores do ano. Compatível com aquelas no início do campeonato, quando o Flamengo deu uma largada do ponto de vista da competição que impressionou, depois perdeu um pouco esse nível e parece ter recuperado. Venceu o Palmeiras muito bem no jogo aqui em São Paulo e desossou o Fortaleza no Maracanã, num jogo em que o desnível técnico e a capacidade para competir foi assim, noite e dia. Eu falei ontem no Linha de Passe que é preciso considerar a atuação ruim, mais uma do Fortaleza. Fortaleza jogou na Argentina, a partida pela Copa Libertadores. Tudo bem, o Flamengo também atuou no fim de semana, mas tudo que é desgastante para os clubes por causa do calendário aqui no Brasil e na América do Sul é mais desgastante para o Fortaleza por causa da sua posição geográfica. E o Flamengo soube se aproveitar muito disso. O nível de competição que o Fortaleza mostra atualmente está muito abaixo do necessário. E o Fortaleza apresentou esses defeitos diante do time errado. O Flamengo se colocou na frente, dominou o jogo, dominou com a bola, dominou sem a bola, fez muitos gols, poderia ter feito mais ainda. O Fortaleza se livrou de um placar mais difícil ainda de digerir do que esse que o Flamengo impôs na noite de ontem. Se 11, tem chão aí no Brasileiro, mas 11 rodadas não estamos falando de não é pouca coisa, estamos chegando quase em um terço. Quando você vê Cruzeiro e Red Bull Bragantino ali a um ponto da liderança, surpreende. Sem nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo sempre conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Então, se você assistiu o vídeo até o final, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos. Nosso primeiro corte que a gente reagiu aí foi do programa Bem Amigos da Band. O link estará aqui na descrição desse vídeo aqui para deixar os créditos, também da ESPN Brasil, trazendo para vocês novidades aí, né, do Flamengo. Galvão Bueno e mídia esportiva ficaram de boca aberta e assustados aí com a atuação do Mengão, 5-0 contra o Fortaleza. Agora, né, o Flamengo vai ter o Super Mundial de Clubes, é isso aí, Super Mundial de Clubes, vai ter uma pausa, né, no Campeonato Brasileiro, Libertadores, vai voltar praticamente daqui a um mês, né. O Flamengo estreia no Super Mundial de Clubes contra o Esperance no dia 16, daqui a 14 dias, né, às 22 horas da noite. Então aí vai ser esse duelo, o primeiro a partida do Flamengo. Depois do Flamengo vai pegar o Chelsea, depois o Leão. Esse aí vai ser o jogão aí, rapaz. Os jogos marcantes, né, do Flamengo no primeiro Super Mundial de Clubes, que deve ser bem agitado, bem concorrido. Tem grandes times europeus aí. Tem o City, tem o Real Madrid, tem o Barcelona, tem o PSG, que é o atual campeão da Champions League, tem o Porto. E aqui no Brasil a gente tem Flamengo, tem Fluminense, tem Botafogo,
e tem Palmeiras aí que vão disputar nesse primeiro modelo aí do Super Mundial de Clubes que deve agitar aí, né, esse mês de junho. Então, chegou aqui até o final do nosso vídeo. Quer nos ajudar? Se inscreva, ativa o sino, que você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do mais querido e amado do Brasil, Flamengo.